Nesta unidade, vamos falar das espécies exóticas invasoras aquáticas estabelecidas e potenciais para a Península Ibérica. O que é uma espécie exótica? Define-se como espécie exótica como uma espécie originária de uma região geográfica diferente e cuja chegada é mediada pelo ser humano. Como sinónimos, temos os termos espécie introduzida, espécie não nativa, espécie não indígena ou espécie alóctone. Uma espécie é considerada invasora quando a sua presença ou elevada abundância causa impactos negativos na estrutura dos ecossistemas, por exemplo, na riqueza de espécies, na composição das comunidades e na abundância das populações, ou também por provocar alterações no funcionamento dos ecossistemas, por exemplo, no ciclo dos nutrientes ou nos serviços dos ecossistemas. Ou também, uma espécie é considerada invasora por causar impactos negativos na economia ou na saúde pública. Vários trabalhos anteriores apontavam para diferenças no número de espécies exóticas aquáticas presentes na Península Ibérica. Um trabalho realizado por colegas galegos em 2010 determinou que na Galiza existiriam 31 espécies exóticas presentes em ecossistemas aquáticos e o número total na Península Ibérica seria de 88 espécies. Recentemente, em 2019, foi determinado para Portugal, continente e regiões autónomas, um total de 67 espécies exóticas presentes nos ecossistemas aquáticos, sendo que este levantamento apenas incidiu sobre a fauna. Mais recentemente, em 2020, foram contabilizados para a Península Ibérica 125 taxa com populações estabelecidas e 24 taxa com um estatuto incerto em ecossistemas doce-aquícolas. Todos os estudos apontam para um continuado crescimento do número de espécies exóticas ao longo do tempo. Assim, os valores totais de espécies exóticas em ecossistemas aquáticos estão, de uma forma geral, subestimados, quer devido ao crescimento continuado de novas espécies, mas também pela ausência de conhecimento em algumas regiões ou de alguns grupos taxonómicos. O projeto Life Invasaqua tem como objetivo diminuir a introdução e a propagação das espécies exóticas invasoras aquáticas através do desenvolvimento de ferramentas que melhorem a gestão dos ecossistemas aquáticos. Por exemplo, a criação de um sistema de alerta precoce e de resposta rápida poderá contribuir para a melhoria da gestão das invasoras aquáticas na Península Ibérica. E, entre outras ferramentas, o projeto criou a lista de espécies exóticas aquáticas da Península Ibérica. Esta lista representa o primeiro inventário atualizado e que nos permite identificar quais as espécies são exóticas ou não em águas continentais ibéricas. A lista das espécies exóticas aquáticas é um inventário que inclui as espécies exóticas estabelecidas na natureza e as espécies exóticas cujo seu estatuto populacional é ainda incerto ou desconhecido. Inclui ainda as espécies cuja origem é incerta, as espécies criptogénicas. As espécies exóticas aquáticas incluídas na lista dividem-se em 5 grupos principais: vertebrados, invertebrados, plantas, macroalgas e fungos. O principal objetivo foi criar uma listagem detalhada e abrangente de espécies exóticas reportadas em águas interiores e avaliar o seu estádio de invasão, a sua origem e definir o seu estatuto. O que é uma espécie exótica estabelecida? O que é uma espécie exótica com estatuto incerto?
E o que é uma espécie criptogénica? Considera-se uma espécie exótica estabelecida uma espécie introduzida na natureza com populações autossustentáveis durante várias gerações. Isto é, os exemplares da espécie exótica sobrevivem e conseguem se reproduzir no local onde foram introduzidos. Uma espécie que tem um estatuto populacional incerto refere-se a uma espécie exótica que existe em meio selvagem, sobrevivendo, porém não existem evidências da sua reprodução através da ocorrência de juvenis ou jovens do ano. Por último, uma espécie criptogénica é uma espécie que se desconhece se a sua origem no nosso território se deve a uma introdução ou se é o resultado da sua história evolutiva. Ou seja, são espécies a sua história de introdução é tão antiga ou a sua origem biogeográfica é desconhecida que não se conseguem determinar se são espécies nativas ou exóticas. Quantas espécies exóticas aquáticas existem na Península Ibérica? A equipa do Life in Aqua compilou uma lista de espécies exóticas aquáticas existentes na Península Ibérica e identificou um total de 306 espécies. Porém, esta listagem está repartida em dois grandes grupos: as espécies exóticas estabelecidas, cujas populações são autossustentáveis, e um grupo constituído por espécies exóticas com estatuto incerto e pelas espécies criptogénicas. Esta primeira lista de espécies exóticas em meios aquáticos identificou 200 espécies exóticas com populações estabelecidas e pelo menos 106 espécies com estatuto populacional incerto ou correspondentes a espécies criptogénicas. A lista global é constituída por 24,8% de vertebrados, 41 deles estabelecidos e 35 incertos, 53,6% de invertebrados, 115 estabelecidos e 49 com estatuto incerto, 11,5% de plantas, 27 estabelecidas e 8 incertas, 9,1% de macroalgas, 15 estabelecidas e 13 com estatuto incerto e, finalmente, 1% de fungos, 2 estabelecidos e 1 incerto. Outra ferramenta gerada pelo projeto Life in Aqua é a lista de espécies exóticas aquáticas potencialmente invasoras da Península Ibérica e tem como objetivo de ser uma ferramenta de gestão que permite antecipar a chegada destas espécies. A lista de espécies exóticas aquáticas potencialmente invasoras da Península Ibérica é um inventário de espécies que não estão atualmente presentes em águas continentais da Península Ibérica, mas que no futuro próximo poderão ocorrer nos nossos ecossistemas aquáticos, devido às suas vias de disseminação ainda prevalecerem. À semelhança do ponto anterior, as espécies exóticas aquáticas incluídas nesta lista foram divididas em 5 grupos principais: vertebrados, invertebrados, plantas, macroalgas e fungos. O objetivo principal foi desenvolver uma checklist através de uma verificação sistemática das espécies exóticas não registadas em águas interiores da Península Ibérica e, simultaneamente, avaliar o seu risco de invasão para as definir como potencialmente invasoras. As espécies exóticas invasoras potenciais são aquelas espécies exóticas que não estão presentes num determinado território, mas que já se encontram na fase de transporte ou numa fase de introdução e que apresentam um alto risco de invasão daquele território.
A maioria destas espécies são invasoras e podem ser incluídas numa lista de alerta precoce ou uma lista de alarme. Quantas espécies foram identificadas como potencialmente invasoras? A lista de espécies exóticas aquáticas potencialmente invasoras na Península Ibérica inclui 272 taxa, que apresentam um elevado risco de invasão nestes ecossistemas aquáticos. Os especialistas identificaram 121 taxa de vertebrados, 44,5% do total, 98 taxa de invertebrados, 36% do total, 41 espécies de plantas, 15,1% do total, 11 espécies de macroalgas, 4% do total, e uma espécie de fungo, 0,4% do total. Curso realizado no âmbito do projeto LIFE Invasaqua, com o apoio do Programa LIFE da União Europeia.